Calazans English Course. E o objetivo da aula de hoje é falar sobre método Calazans. Então, professor Calazans tem um curso de inglês online. Eu vou falar sobre o método. Método quer dizer caminho. Qual caminho eu, aluno, vou seguir para que eu tenha um bom resultado no meu processo de ensino-aprendizagem? Principalmente para aqueles que queiram ou que estão fazendo o nosso curso de conversação. Eu tenho uma dica especial para essa turma. Ah, como o nosso curso faz parte também de outros cursos, outros módulos, como provas e concursos, para aqueles que estão fazendo vestibular, concurso, vestibulinho, tá? Então a gente vai dar dicas interessantes para eles. Mas a minha atenção especial são para aqueles que estão fazendo um curso de conversação. Então, nós damos hoje aula de conversação para pilotos, controladores, para aqueles que estão fazendo o curso de fraseologia de tráfego aéreo, aqueles que estão fazendo teste de proficiência da ICAO, e também outros profissionais que eu tenho trabalhado, que são executivos e alunos de uma forma geral. A aula de hoje, o MK, método professor Calazans, é importantíssimo. Para mim, professor Calazans do IPK, sempre um grande prazer tê-los a bordo. O método MK, o método Calazans, é importante porque eu tenho encontrado alguns alunos e eu tenho visto que eles não estão encontrando um sucesso, não estão se saindo bem no curso. E fazendo uma análise, porque esse insucesso, ou às vezes o fracasso, qual é a origem, né, desse insucesso, desse fracasso? E fazendo uma análise, analisando os alunos, eu cheguei à conclusão, fiz, na verdade, um diagnóstico. O que é diagnóstico? Diagnóstico é você fazer uma análise e ver o que está acontecendo. E também nós estabelecemos prognóstico. O que é prognóstico? Prognóstico é um trabalho futuro a ser feito. Então, quando você vai ao médico, o médico faz um diagnóstico. Você está com pneumonia, você está com dengue. Então, o diagnóstico é o que você tem. Então, às vezes, nós fazemos esse diagnóstico. Então, o aluno está com problema. Qual o problema do aluno? É dengue? É febre? É qualquer enfermidade? Qual o problema do aluno? Ele não aprendeu a teoria, mas não consegue praticar, aplicar a teoria. Ele já sabe a teoria, sabe escrever, sabe fazer exercício, mas não sabe falar. Então nós traçamos aí um diagnóstico e conseguimos identificar qual é a deficiência do aluno. E aí, claro, que nós colocamos o prognóstico. Ó, então, você está com essa enfermidade, vai tomar este remédio para que em tantos dias você esteja recuperado. Se você não tomar o remédio, esse é o prognóstico. A tendência da doença piorar ou degradar ou tornar até mesmo uma outra doença. Então, às vezes, uma gripe mal curada pode transformar, uma tosse mal curada pode se transformar até em pneumonia, dependendo do momento que essa doença é detectada. Repito, mesma coisa no processo ensino-aprendizado. Eu preciso identificar qual é a deficiência do aluno, diagnóstico, e fazer um prognóstico, um trabalho para que ele possa eliminar aquela deficiência e progredir. Então, como é que o método do professor Calazans trabalha? Na verdade, nós trabalhamos com fases. Repito, aluno, não tente pular essa fase. São 40 anos de ensino, né? Como também neurocientista, que eu sou especialista em neurociência, especialista em pedagogia e um monte de coisa, dando aula em escola técnica, nível superior, graduação e pós-graduação. Essa em inglês, né? Trabalhando também com idioma inglês, dentre outras matérias. Essa minha análise é resultado dessa experiência de longos anos. Então, vamos lá. Quais são essas fases? Eu vou explicar quais são as fases e a necessidade de você entender cada uma delas e progredir nesse caminho. Então, o que é mesmo? Método é caminho.
né? Eu poderia falar fases, steps em inglês, né? Que são degraus. E eu não posso pular degraus. Aqui não tem atalho, tá bom? Então vamos lá, vamos entender quais são as fases. Para quem está fazendo o curso de proficiência de teste CAL, conversação ou teórico, e o nível 4 aí seria para quem faz conversação. Então vamos lá. Primeira aula teórica. São as aulas que você assiste aqui com o professor Calazans. Às vezes eu dou aula presencial, mas normalmente a nossa aula é online. E as aulas normalmente em vídeo e algumas aulas eu também disponibilizo em áudio. Então, é a aula teórica, ou em vídeo ou em áudio. Então, você precisa assistir essa aula. Depois que você assiste a aula, para você prosseguir aí no processo de consolidar, memorizar, você vai estudar o material didático. Normalmente, PDF, às vezes eu também expresso outro arquivo, já disponibilizei material didático em Word, ou até, às vezes, também em PowerPoint, assim por diante. Não interessa. O que que é o material didático? Então, eu dou a aula por vídeo, né, a aula, e depois essa aula é a escrita. Teoria escrita. Lembra que eu falei em aulas anteriores, né, ou para quem já está assistindo a minha aula, ou quem vai assistir, eu falei que a repetição é a rainha da memorização. E eu não gosto dessa palavra decoreba, decoração, decorar, não é o caso, não podemos usar isso. Então vamos lá. Eu aprendi a matéria vendo o professor Calazans ministrando em vídeo, ou áudio, ou videoaula, tá? Então, eu vou repetir essa matéria, posso ouvir mais vezes, assistir a aula do professor Calazans mais vezes, isso é até interessante. Eu não recomendo que você assista às aulas uma vez só, não recomendo, assista o máximo que você puder, 3, 4 vezes. A aula 5 do Present Simple, do Simple Present, assiste 3, 4 vezes. Então, você assistiu em vídeo. Depois, você vai repetir estudando material didático, lendo. Então, vamos lá? Em termos de neurociências, você vai fixar a matéria mais, de uma forma mais eficiente e eficaz se você assistir a aula e também ler. Então, vamos lá? O aluno, ele tem que aprender a matéria de uma forma repetida. Ele pode repetir a matéria de formas diferentes, assistindo o professor Calazans e também lendo o material didático. Então, não pule fases, tá? E depois os exercícios teóricos. É nesta sequência, tá? Assiste a aula teórica do professor Calazans, em vídeo ou áudio. Depois você estuda a matéria teórica, material didático, PDF, qualquer outro arquivo, e depois você passa para o exercício. Então, tem gente que quer pular fase, assiste a aula uma vez só, às vezes é pouco, porque a pessoa não consolidou a matéria, não conseguiu memorizar, e já vai para o exercício. Aí ela se confunde toda. E, por incrível que pareça, nós temos alunos que às vezes já quer fazer direto o exercício. Ele acha que ele sabe, porque 10 anos atrás ele estudou, então a matéria está bem assim, ele acha que a matéria está fresca e ele pula essa fase e quebra a cara, tá? Então vamos lá? É, não quebre a sequência, tá? Estude mais de uma vez, lembrando que em inglês, eu sempre conto a experiência, é muito comum eu dar aula de conversação uma vez por semana, sexta-feira, por exemplo. Então a pessoa passa a semana toda sem estudar. Aí, na aula prática da conversação, ela quer fazer naquele dia, durante o dia, fazer tudo que era para ter sido feito durante uma semana ou 15 dias. Não vai alcançar êxito, não vai alcançar sucesso, tá? Eu estou aplicando aqui neurociência. Inglês não é enxurrada, não é trovoada, não é tempestade, é garoa, é uma contínua, uma, né, pegada contínua. Então, faz o exercício. Por que o exercício? O exercício tem a finalidade de fixar a matéria, fixar, consolidar. Então, essa sequência. Ouço a matéria, ou assisto a aula,
depois eu pego o material e depois eu faço os exercícios. E aí sim, para a última fase, que são as aulas práticas. Então, professor Calazans, para aqueles que fazem aulas de conversação, nós marcamos um dia e agendamos um dia, normalmente um dia por semana, para travar. E o maior problema para quem faz o curso de conversação é exatamente esse. Às vezes nós vamos dar aula na conversação e o aluno não consegue progredir em nada. Então, vamos lá? Transforma essa frase do simple present para o present perfect. Eu peço para ele transformar uma frase, uma oração do presente simples para o presente perfeito. E ele não consegue, porque ele não assistiu a aula ou assistiu muito rapidamente, ele não leu o material didático e nem, às vezes nem fez o exercício. O exercício não é castigo, né? A ver o professor dá, é muito comum no ensino secular o professor dar um exercício para castigo. Não, exercício é para fixar a teoria dada. Esta é a finalidade. Então, ele não faz exercício, ele não fez o exercício, ele não conseguiu fixar. E aí vai para a aula de conversação, transforme aí uma oração afirmativa para negativa, e agora para question, agora para present perfect. Tá? Vamos usar o if clause. Ele não sabe a teoria. Se ele não sabe a teoria, ele não vai progredir. E muitas vezes nós precisamos cancelar a aula prática porque ele não vai evoluir, não adianta. Para que eu evolua, né, para que eu evolua na conversação, a teoria tem que estar sanada. A teoria não pode ser problema. É claro que às vezes nós temos uma ou outra dúvida que pode ser aperfeiçoada ali na conversação. É comum isso, olha. Eu pedi para você transformar essa frase, refazer essa frase, ou construir uma conversação, você errou aqui. Então, é possível que a gente possa afinar alguma coisa na conversação. Mas o que não dá na conversação é você fazer a conversação sem conhecer elementos básicos, e aí a gente se confunde. Tá bom? Então, repetindo, né? Isso não é só para conversação. Eu estava dando aula para uma aluna e a aula dessa aluna, que ia fazer um concurso público, nós fazíamos aula, no caso em inglês, analisando provas passadas de um determinado concurso. E nas provas passadas tinha texto, muita gramática, tinha tradução e assim por diante. Tradução não, mas tinha bastante interpretação. Então, eu analisava um texto e via aquele texto que nós iríamos estudar na semana seguinte, que tinha present perfect, simple past, PS Perfect. Então, eu dava a teoria para ela, olha, a aula que vem, nós vamos analisar o tal texto que cai na prova, interpretação de texto, e esse texto da aula que vem tem passado simples, passado composto, tem futuro. Então, você assista às aulas que estão no site, assista a aula 4, 5, 6, que são do Present Perfect, Present Continuous, e eu dava para ela o que ela deveria estudar para que a gente na aula seguinte, nós pudéssemos ali estudar. Aí, muitas vezes acontecia que nós chegávamos na aula da análise, de corrigir a prova, ou melhor, de avaliar a prova passada, e ela não tinha estudado, e ela não conseguia desenvolver, e eu tinha que transformar a análise de prova passada para a aula teórica. Ó, infelizmente, a gente não vai progredir, porque o texto está pedindo aqui essa oração, se é uma oração do present perfect, do simple past, e você não sabe a diferença, você não estudou a teoria, você não vai conseguir. E outras vezes, na aula de conversação para pilotos, controladores, teste CAL, teste de proficiência da ICAO, nós vimos ali descrever fotos ou criar situações de emergência que o piloto o aluno não conseguia desenvolver porque o conhecimento gramatical dele era muito deficiente. Ele não conseguia, tá bom? Então, eu estou apresentando aqui o método Calazans. Você, aluno, não despreze, nós não teremos sucesso se você não seguir esse método. Se você for aluno de conversação, tem que seguir todas essas fases sem pular.
Se você não é aluno da conversação, é apenas um vestibulando, um concurseiro, tá? Nós vamos eliminar a fase da conversação, lembrando que existem alguns concursos. De atrás eu estava até trabalhando, não era nem concurso, é um empresário, um executivo que ia fazer um teste não, uma viagem a serviço no exterior e precisava fazer ali o visto, uma entrevista. O outro executivo ia fazer uma entrevista no exterior e essa entrevista também ia ser em inglês para trabalhar em determinada empresa, tá? Então, quando a gente vai travar a conversação, ele realmente trava. Ele não consegue destravar uma conversação. Então, é um caminho, tá? É uma escada que tem um passo. Não pule degraus, não faça atalhos, tá? E assim sendo, nós vamos conseguir êxito. E o nosso bate-papo de hoje está se encerrando. Para mais informações, entre em contato com o professor Calazans. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.